Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre as ligações covalentes, beleza? Bom, na última aula a gente falou, sobre a tendência de quantas ligações algumas famílias da tabela periódica tendem a fazer aí para fechar 8 elétrons, ok? Bom, agora nessa aula nós vamos colocar um pouquinho a mão na massa, show de bola, para entender aí um pouquinho esse universo das ligações. Então olha só, gente. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós temos o que nós chamamos de estrutura de Lewis. É uma das formas, um dos formatos que a gente utiliza para fazer as ligações, certo? Aonde a gente representa os elétrons por alguns símbolos. Por exemplo, um xizinho, uma bolinha pintada, uma bolinha aberta, certo? São representações que nós damos para o elétron, beleza? E nós pegamos, por exemplo, a quantidade de elétrons que tem lá na última camada e nós colocamos, representamos com esses símbolos aí. Por exemplo, aí no grupo 17. No grupo 17, a gente viu, família 7A tem 7 elétrons na última camada. Então, por exemplo, eu pegaria lá um átomo, sei lá, Y qualquer aqui, tá? Genérico. Aí eu representaria os elétrons por meio de xizinhos e bolinhas, certo? Optativo, mas para o mesmo elemento tem que ser um símbolozinho só. Não vai fazer a festa aqui, eu vou fazer bolinha, aqui triângulo e um cavalo. Não, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Então olha só, você escolher um símbolo, fica só com o símbolo mesmo, xizinho ou bolinha. Tranquilo? Então aqui, grupo 17, a antiga família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Então, nesse caso, representaria. Só que eu tenho que representar, não tem bem assim um formato assim tão certinho, mas normalmente a gente representa isso de par, certo? Aos pares. Então, de 2 em 2 elétrons a gente vai fazendo isso daqui. Tranquilo? Então, veja só como é que fica. Olha só. Então, aqui, ó. 1, 2. Já foi 2 elétrons. 3, 4, 5, 6. Aí não tem como, 7. Beleza? Então isso aqui seria uma fórmula geral para o grupo 17 de como fica a estrutura de Lewis deles. Coloca o símbolo no meio e 7 símbolozinhos, xizinhos ou bolinhas em torno deles. Tranquilo? Aqui, ó, no grupo 16, os calcogênios. Pego lá um símbolo qualquer deles, X, um símbolo X, qualquer elemento. Então, se eles são do grupo 16, eles têm 6 elétrons na última camada. Então, eu represento lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Aqui eu representei por bolinha. Beleza, professor. Grupo 15, como é que fica? Bom, o grupo 15, eles vão ter, vou colocar aqui qualquer símbolo, vou colocar Y de novo. Como é que fica? Bom, eles têm 5 elétrons na última camada. Então, vou representar. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, aí, pares. E quando não dá, deixo um sozinho também. Beleza? Às vezes, em alguns casos específicos, eu vou ter que deixar eles aí com um triozinho, tá bom? Por algumas peculiaridades. Aí não sei falar essa palavra. Por algumas situações aí específicas. Então, por exemplo, isso daqui, ok? Então, tanto faz, beleza? O que importa é você colocar 5 elétrons em torno dele, beleza? Tranquilo, professor, sossegado. Então, olha só, agora o grupo 14. Que também aí é o grupo 4A, que vai ter 3 elétrons na última camada, beleza. Então, imagina aqui um elemento X qualquer, dentro dessa família, obviamente. Ele vai ter lá, então, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Em outros momentos, a gente vai ter que deixar um sozinho, Eles sozinhos, então 1, 2, 3, 4. Tanto faz, beleza? O importante é você colocar exatamente o número de xizinhos ou de bolinhas
correspondente aos elétrons que eles têm na camada de valência. Beleza? Então, isso aqui são estruturas de Lewis. São estruturas de Lewis, para a gente começar a fazer ligações. Ok, professor, show de bola. Vamos começar fazendo algumas ligações aí, gente? Eu tô curioso porque eu quero saber como é que se forma essa molécula de gás cloro, a substância gás cloro. Tô curioso. Como que dois cloros se uniram para fazer essa molécula? Como que se forma essa substância? Então vamos lá. Temos dois cloros aqui. Então vou colocar eles aqui um diante do outro. Vamos acertar essa bagaça aí. Bom, cloro, gente, grupo 17, certo? Grupo 17. Então eles têm 7 elétrons. Então vou representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aê, bem bonito, né, professor? Isso. Então, cloro do grupo 17, só para relembrar você. Então, o cloro é do grupo 17. Por isso eu coloquei, então, os 7 elétrons em torno dele. Beleza. Aí o outro cloro, obviamente, não vai ser diferente, né? Também vai ter 7 elétrons. Só que, obviamente, vou colocar outro símbolo para não ficar misturando aqui as coisas. Isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo, professor. Beleza. Bom, o que acontece? Se eles têm 7 elétrons na última camada, os dois precisam apenas de um elétron só. Ah, verdade, professor, verdade. Eles só precisam de um elétron. E a gente viu, se eles precisam de um elétron, eles precisam de uma ligação covalente só. Como é que funciona isso? Desse jeito aqui, ó. Eles vão compartilhar um par de elétrons. Ou seja, um pega um elétron dele, o outro cloro pega um elétron dele e eles vão fazer um par compartilhado desse elétron. Então aqui, ó, elétron desse com elétron desse, compartilhou. Beleza? Agora, gente, isso daqui é o que nós chamamos de par eletrônico. Então, par eletrônico. O que significa isso? Que eles compartilharam um par de elétrons, certo? Esse par eletrônico, gente, pertencem agora aos dois cloros. Como é que é, professor? Eu não escutei. Esse par eletrônico pertence aos dois átomos de cloro agora, certo? Compartilhou? Tá compartilhado. Não queria compartilhar, agora já era, já compartilhou. Perdeu, bichão, perdeu, aceita, perdeu, compartilhou. Então, olha só. Quando eu vou fazer a contagem, olha só, um átomo, um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu posso contar com o que ele compartilhou, 8. Pronto, fechou os 8 elétrons, tá estável, bichão, tá estável. Então, na hora de você fazer a contagem de elétrons, simplesmente você pode contar com o elétron lá do outro também, porque eles compartilharam. A mesma coisa vale para o outro cloro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu posso contar com o elétron do outro lado também. Esse aqui fechou 8 elétrons, tá sossegado, tá suci no mousse, tá de boa, fechou, estabilizou. Beleza? Então tá aí. É dessa maneira que surge a molécula Cl2 de gás cloro. Essa aqui, gente, essa forma que vocês estão vendo aqui desenhada, é o que a gente chama de estrutura de Lewis. Quando eu represento os elétrons de valência, quando eu mostro, né, eu mostro circulado ali o par de elétrons compartilhado. Então isso aqui, ó, é chamado de estrutura de Lewis, certo? Então, estrutura de Lewis, beleza? Que é um W. Beleza, professor, mas tem um outro jeito de representar isso? Porque às vezes é meio complicado ficar representando isso daí, né? Tem sim, a fórmula estrutural.
é um esqueletão, certo? É o esqueletão bem simplificado disso aqui. Ó, Cl, Cl. Beleza, professor, tranquilo. Aí o que acontece? Eu represento por um traço, né, um bracinho ali, um traço, o compartilhamento que eles fizeram. Como foi apenas um par eletrônico, um compartilhamento, então eu coloco aqui, ó, um traço só. Ah, professor, então eu só represento esse par eletrônico aqui, ó, que eles compartilharam por um traço. Exatamente. Pronto. Isso daqui é o que nós chamamos de fórmula estrutural. Beleza? Fórmula estrutural. Tranquilo? Beleza, professor. E essa aqui, Cl2, professor, o que que é? Essa daqui é quando a gente acaba não mostrando como está ligado, certo? A gente só junta ali a quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento. É o que eu chamo de fórmula molecular. Ok? Então, fórmula molecular. É simplesmente uma forma de eu representar, né, meio que condensado, simplesmente quantos átomos eu utilizei naquela ligação daquele elemento. Então, olha só. Estrutura de Lewis é quando representa os xizinhos, as bolinhas, os elétrons de valência, os parzinhos compartilhados ali certinho. Fórmula estrutural é quando represento apenas por um traço a quantidade de par eletrônico que foi compartilhado. E fórmula molecular é quando eu simplesmente pego a quantidade de átomos que eu tenho e somo tudo e deixo dentro de uma formulazinha mais simplificada. Não dá para ver como que acontece a ligação, certo? Beleza, professor, tranquilo, sossegado. Aí mais uma coisa. Nesse caso, foi apenas um par eletrônico compartilhado. Isso daqui é o que nós chamamos de ligação simples. Beleza? Então isso aqui, o cloro está ligado com outro cloro por meio de uma ligação simples. É o que nós dizemos. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Sossegado isso daqui. Agora vamos ver um outro exemplo. Quero ver um outro exemplo, professor. Então vamos lá. Vamos ver aí mais um exemplo. Professor, estou curioso. Tá curioso? Estou curioso. Eu quero saber de uma molécula que é extremamente importante para mim aí. Que é o gás oxigênio, professor. Quero saber desse camarada, desse sem vergonha desse camarada. Então vamos lá. O O2. O O2. Quero saber como é que ele se liga, professor. Como é que esses dois oxigênios estão ligados um ao outro? Bom, primeiramente, esses dois, né, são oxigênios. E o oxigênio, ele é do grupo 16 da tabela periódica. Vimos isso na última aula. O que acontece? Como ele é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, eu vou representar aqui, ó, como é O2, são 2 átomos de oxigênio. Então, tá aí. Um de frente pro outro. Tranquilo. Bom, 6 elétrons, né? Então, vou representar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Isso. Aqui, agora, da mesma forma, o outro oxigênio. Tranquilo? 1, 2, 3, 4, 5. Ô, professor, pelo amor de Deus, né? Tortura também, pelo amor. Aê, mais ou menos, né? Isso. 6 elétrons nesse aqui também. Tranquilo, professor. Bom, se ele tem 6 elétrons, gente, eles vão ter que fazer quantos compartilhamentos para fechar 8? Professor, simplíssimo. Eles vão ter que ter 2 compartilhamentos, fazer 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes. Então vamos lá. Já que eles têm 6, precisam de 2, vamos partir para 2 compartilhamentos. Primeiro compartilhamento, segundo compartilhamento. Pronto, fechou 8 elétrons. Professor, não acredito. Conta. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui fechou 8. Tá de boa. Tá estável. Tranquilo? Ah, professor, então eu posso contar porque agora pertence aos dois esses elétrons, né? Exatamente. Pertence aos dois, posso contar. Então aqui, ó, fechou 8 elétrons esse. E o outro, professor? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Também fechou 8, também está sossegado. Tranquilo? Então, estabilizou. Fechou os 8 elétrons. Agora que essa aqui é a fórmula de Lewis, né? A estrutura de Lewis desse composto. Beleza? Agora, como é que fica a fórmula estrutural disso aqui, professor? Primeiro, quantos pares de elétrons foram compartilhados, hein, meu querido? Quero saber isso. Quantos pares de elétrons foram compartilhados? Gente, foram 2 pares de elétrons compartilhados, certo? 2 pares eletrônicos. Por favor, gente, não confunda. Quantos elétrons participaram da ligação? Quantos? Quantos se envolveram em ligação? 4 elétrons se envolveram em ligação, em ligações. Beleza? E quantos pares eletrônicos foram compartilhados? 2. Toma cuidado com esses termos, pelo amor de Deus. Ok? Então, 4 elétrons da camada de valências participaram de ligação. E participaram de que maneira? No formato de 2 pares eletrônicos. É claro, quando eu falo 4 elétrons, é contando de todos, beleza? 2 de um oxigênio, 2 do outro oxigênio, beleza? Então, 2 pares eletrônicos. Professor, como é que fica a fórmula estrutural disso aqui? Simples. Cada par eletrônico eu represento por um traço. Como são 2 pares, 2 traços aqui no meio deles. Beleza? Sossegado, professor, sossegado. Bom, como foram 2 pares eletrônicos, isso daqui é o que a gente chama de ligação dupla. Ok? De ligação dupla. 2 ligações covalentes ao mesmo tempo com o mesmo elemento. Isso é o que a gente chama, conta como ligação dupla. 2 ligações ao mesmo tempo com o mesmo elemento. Beleza? Tranquilo, professor. Faça mais um aí, professor, rapidão, para a gente conseguir terminar esse negócio aí. Vamos lá, então. Vamos fazer mais um exemplo. Professor, eu quero saber agora como é que forma a molécula do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, gente, é um dos gases mais abundantes. É o gás mais abundante da nossa atmosfera, beleza? Mais aí de 70% da nossa atmosfera conta aí com a presença desse camarada aí, que é o gás nitrogênio, certo? Aí que vem uma pergunta também para você, né? Cabe aqui dentro. Como é que o nitrogênio, né? Se o oxigênio não é a maior parte, né? É o nitrogênio que faz mais parte da atmosfera, da contribuição, da composição da atmosfera. A gente respira nitrogênio, professor? O nosso corpo adquire nitrogênio por meio da respiração? A resposta é não. Sério, professor? Sério. O nosso organismo, gente, por mais que a atmosfera seja composta praticamente de nitrogênio, a grande parte dela, o nosso organismo não fixa nitrogênio por meio da respiração. Fixa por meio da dieta, por meio da alimentação. Porque o nitrogênio ele é fixado por bactérias lá na raiz das plantas, certo? É todo um processo que se chama ciclo do nitrogênio. É um ciclo biogeoquímico. A gente vai falar sobre isso também em alguma playlist aí do canal. Então, só para matar uma pequena curiosidade. Então, olha só, gente. Gás nitrogênio, N2. Bom, nitrogênio, meus queridos, é um elemento do grupo 15. Certo? Um elemento do grupo 15 da tabela periódica. Tem 5 elétrons na última camada. Isso, na última. Isso mesmo, professor. Manda bala. Olha só. Então eu vou colocar os 2 nitrogênios um de frente para o outro, para eles se encarar, para ver quem que ganha um negócio aqui. Beleza, se eles são do grupo 15, tem 5 elétrons. Então eu vou representar aqui, ó, 5 elétrons, né, em torno deles. Beleza, professor. 5 xizinhos, mesma coisa nesse daqui. Bom, professor, se eles têm 5 elétrons, eles precisam de 3 elétrons para fechar 8. 5 mais 3 compartilhamentos, pronto, fecha o que eles querem. Sossegado. 8 elétrons certinho. Então, bora fazer 3 compartilhamentos. Primeiro compartilhamento,
segundo compartilhamento, terceiro compartilhamento. Ah, que bonito, professor, que bonito. Aí, gente, você não precisa nem ficar contando, né? Se você sabe que o nitrogênio precisa de 3 elétrons, fez os 3 compartilhamentos dele, matou a charada. Não fica contando também. Nossa, um exercício vai demorar um ano para fazer, né? Eu só contei nos outros passados, só para você pegando o jeito. Mas se você sabe que ele precisa de 3 elétrons, fechou os 3 compartilhamentos, filho, fechou 8 elétrons, estabilizou. Beleza? Então tá aí. Então aqui, gente, foram compartilhados quantos pares eletrônicos? 3. 3 pares eletrônicos. Tranquilo, professor. 3 compartilhamentos. Agora é o seguinte. Como é que eu represento isso? Porque aqui é a estrutura de Lewis. Aqui é a estrutura de Lewis. Como é que eu represento isso na fórmula estrutural? Simples, 3 compartilhamentos, 3 traços ao mesmo tempo. Isso daqui é o que eu chamo de ligação tripla. Então, isso aqui é uma ligação tripla. Tripla. É uma ligação tripa, né, professor? Não, tripla. Beleza? O que a gente considera como ligação tripla? 3 ligações ao mesmo tempo com o outro átomo, certo? Então, ligação tripla. 3 ligações ao mesmo tempo com o mesmo átomo, beleza? Bom, gente, então que legal, né? Vimos que os compartilhamentos, eles surgem aí com algumas variedades de ligações, né? Pode ser ligação simples, uma ligação com um par de elétrons compartilhado. Pode ser uma ligação dupla, dois pares de elétrons compartilhados ao mesmo tempo. Ou uma ligação tripla, 3 pares eletrônicos compartilhados ao mesmo tempo com o mesmo átomo, certo? Bom, gente, essa aqui é a base geral das ligações. Na próxima aula eu vou começar a envolver outros elementos no meio dessa bagunça aqui, porque eu só envolvi 2 átomos do mesmo elemento. Então, na próxima aula, nós vamos continuar fazendo ligações.